Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adora devem adorá-lo em espírito e verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Nós lemos no livro do Gênesis que Deus passeava no jardim do Éden com Adão e Eva. E Deus passeava com eles, sempre ia visitá-los. Até que um dia o homem pecou. Adão e Eva pecaram. E com o pecado quebrou essa comunicação com Deus. E eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas Deus, Ele continuou querendo reatar esta ligação, esse contato, essa comunicação com os seus filhos, com o homem, com a humanidade. Ele procurou, ele tentou, por isso que ele enviou Moisés para construir uma tenda, para que a tenda habitasse no meio do povo, para que a tenda acompanhasse o povo, para que aquele povo fosse o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, e para que o povo procurasse voltar a Deus, querer caminhar com Deus, querer voltar a caminhar com Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus, o nosso Criador. Só que o povo se esquece e aí volta a se afastar de Deus, volta a pecar. O povo se esquece e voltou a pecar. Então Deus o que fez? Mandou os profetas, mandou tantos para que pudesse, através deles, corrigir o povo. Mas não foi possível, porque o povo esquece de Deus. Se esquece das maravilhas que Deus realiza. Se esqueceram da mão forte que protegeu a Deus, que protegeu o povo diante do faraó, diante de tantas coisas, a ponto de que Deus teve que exterminar Sodoma e Gomorra. Deus teve que mandar o dilúvio. Deus teve que fazer alguma coisa, porque o povo, não para punir o povo, não para fazer mal ao povo, mas para corrigir o povo, para corrigir a obra da sua mão. Porque se Deus quisesse, Ele poderia ter exterminado todos e ter feito uma outra obra, ter feito uma outra criação. Ele poderia ter criado de novo, ter criado um outro ser humano, uma outra espécie. Mas Ele, por amor a nós, não quis destruir todos.
Então ele encontrava sempre uma alma justa para que ele pudesse caminhar com aquela pessoa, para continuar caminhando com o povo, para que pudesse restabelecer a ordem, estabelecer a graça, sua graça que ele queria dar ao povo, para tentar restabelecer a comunicação com ele. Então Deus sempre encontrou um justo. Encontrou Noé, encontrou Abraão, encontrou tantos justos. Mas, infelizmente, por causa que o povo esquece de Deus, porque o povo se volta ao pecado, porque o povo não acredita na bondade de Deus. Quer dizer, nós olhamos e achamos que Deus nós temos que ter medo de Deus. Deus é aquele que pune. Mas não é bem assim. Deus só corrige porque nós insistimos em pecar. Deus só nos corrige porque nós insistimos em renegá-lo, em não procurá-lo. E Ele continua querendo caminhar conosco. Deus é aquele que procura no nosso meio, no meio da humanidade, uma alma para caminhar com Ele, para que Ele possa caminhar no meio de nós. E Ele se alegra quando está caminhando com uma criatura das suas mãos, com a obra das suas mãos, uma alma pura, uma alma justa, que o reconhece, que agradece a Ele. Uma pessoa justa. Deus se alegra. E por causa desses justos, Deus não extermina a humanidade. Por causa desses justos, Deus não extermina a humanidade. Mas chegou um tempo em que Deus viu que não bastava ter mandado Moisés, não bastava ter mandado os profetas, não bastou. Então, o que Ele fez? Ele mandou o seu Filho, que é Deus, para morrer por todos nós, para tentar reatar essa comunicação com Deus, essa unidade com Deus, com Ele, com Deus. Ele enviou a segunda pessoa da Trindade para se encarnar, assumir a nossa humanidade, para que pudéssemos ser salvos e viver nessa comunhão para com Deus. Não viver no temor de Deus, não viver achando que Deus é um carrasco, não viver rejeitando Deus, mas viver uma vida voltada para Deus. E por um tempo procuramos fazer esse caminho. A igreja começou a fazer esse caminho. Por quê? Porque veio a salvação de Cristo. E a cruz é aquela que nos faz reatar a comunicação com Cristo, com Deus. Faz-nos reatar a comunicação com Deus. Mas Deus sabia que mesmo enviando o seu Filho, o povo haveria de se esquecer, haveria de voltar a se afastar dele, de voltar a ter medo dele, do Criador, daquele que fez tudo para o seu povo, para salvar o seu povo, que deu os mandamentos para que o povo se lembrasse que Deus está com eles. E o povo que fez? Achou que aqueles mandamentos eram pesados, então começou a criar outros mandamentos, começou a criar um jeitinho, uns mandamentos que pudesse ajustar aquilo que nós queremos, para que pudéssemos viver uma vida segundo uma vida desregrada.
e sem pesar na consciência. Então, o homem começou a criar novas leis em cima dos 10 mandamentos, que permitiram coisas que Deus não permitia, que não agradavam a Deus, que na realidade serviam muitas vezes de desculpas para os pecados. E assim, o povo se esqueceu daquilo que Deus realizou. E assim o povo, achando que vive mais ou menos e que está agradando a Deus, não percebe que não está de fato vivendo conforme o que Deus está querendo, o que Deus está pedindo. E Deus pede para o próprio bem, porque Ele quer resgatar aquela comunicação, aquela união com Ele. Ele quer que nós o reconheçamos como filhos dele. Por isso enviou o seu Filho, para que Ele, o Cristo, nos mostrasse o Deus que é Pai, o Deus que cuida, o Deus que é misericordioso, um Deus que quer agir com misericórdia. Só que muitas vezes não pode. Não pode agir com misericórdia. Não porque Ele não quer, porque nós, com os nossos imensos pecados, nós porque o renegamos, nós porque muitas vezes queremos transformar a nossa fé, quer dizer, queremos fazer com que Deus diga aquilo que nós queremos ouvir. Queremos facilitar uma vida para viver esta vida de acordo com o que nós queremos, não de acordo com o que Deus quer. E aí acaba o quê? Fazendo com que nós atraímos sobre nós as correções de Deus. Não a maldade de Deus, a correção. E hoje nós vemos que, infelizmente, nós percebemos que existe uma confusão imensa, existe uma dificuldade imensa para você seguir a Deus retamente. Por quê? Porque alguns dizem que Deus de fato não falava isso, não quis dizer isso na Escritura. Até o Pai Nosso, alguns estão mudando o Pai Nosso, estão querendo transformar a nossa fé em algo mais acessível a todos, para que todos possam dizer que são cristãos, ou para que todos possam ter uma consciência mais apaziguada diante do pecado que cometem. Só que Deus, Ele não quer isso, Ele não aceita isso. Deus, Ele não aceita isso. O que Deus quer? Que nós o reconhecemos na nossa vida. Reconhecemos que Ele fez tudo por amor a nós e quer que nós o amemos. Como é que nós podemos amar a Deus se amamos o pecado? Como é que podemos dizer que amamos a Deus se queremos acabar a nossa vida aqui como pessoas que gozam de todos os jeitos dessa vida? Como podemos amar a Deus se não somos capazes de fazer pequenos sacrifícios por amor a Deus? Uma pessoa que quer ser médico, quanto esforço ela faz? Às vezes dorme muito pouco, às vezes trabalhando para poder cumprir com os estudos e pagar os estudos e se sacrificando para depois ser médico. Por quê? Porque às vezes ama aquela profissão. Um pai que ama o seu filho, o que ele não faria para o seu filho, daria até a sua vida para o seu filho. E é o que Deus fez. Deus deu o seu Filho para nós, para nos salvar. Mas nós insistimos em achar que Deus
é mal, que Deus não é tão bom assim, que as leis de Deus são tão pesadas, que as leis de Deus não são tão boas. E o Senhor, Ele nos pede para voltarmos a Ele, voltarmos a Deus. E o que acontece? Como eu estava dizendo, hoje se existe uma modificação, querem modificar a nossa fé, querem modificar tudo o que nós aprendemos com Cristo para apaziguar a nossa mente, apaziguar a nossa consciência, para que assim possamos viver no pecado. Só que se vivemos no pecado, a nossa vida não valerá nada para Deus. Aí Deus não poderá agir com misericórdia. Ele deverá agir com justiça. Com justiça. E eis, irmãos, que o pecado está tomando conta do mundo. O pecado está tomando conta do mundo. Isso por quê? Porque, primeiro, nos fizeram tirar Deus do centro. Porque a igreja, o que ela colocou? Colocou Deus no centro. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vida. E por anos a igreja procurou viver dessa forma. Mas aí chegou os inteligentes, os intelectuais, os filósofos, que começaram a nos ensinar que é o homem que tem que estar no centro, não é mais Deus que tem que estar no centro. Só que se nós esquecemos de Deus, o que será do homem? Se nós colocamos o homem no centro, o homem se permite a fazer tudo. Então se permite por amor a si mesmo, por um amor próprio, por um egoísmo, se permite a fazer tudo, a roubar, a matar, a não ser fiel no casamento, a fazer tudo o que quer, a abusar dessa vida, sem responsabilidade para com o Criador, para com Deus. Só que não bastou colocar o homem no centro, porque hoje parece que não é mais o homem que está no centro, porque à medida que você tira Deus do centro e coloca o homem, você tira o principal, Deus, que é o que fez tudo, que é o que cuida de tudo, que é o Criador. Você tirando Deus, que é o principal, o resto vai caindo, vai desmoronando, vai caindo por terra. E hoje parece que o mais importante não são os seres humanos. O mais importante é o planeta, é a natureza. O mais importante é uma árvore, é um cachorro. O mais importante é a obra da criação, que Deus criou para nós. Deus criou todo o planeta, a natureza, os animais, por amor a nós. Não é que Ele criou o planeta para que nós... Não é que Ele nos criou para colocar no planeta, colocar na natureza, para fazer companhia com os animais. Foi o contrário. Deus criou a natureza, o planeta todo, para que o homem pudesse sobreviver, pudesse extrair o seu alimento, pudesse ter um lugar agradável para viver. E hoje se coloca o planeta, a natureza, os animais na frente do homem. Isso sem percebermos, às vezes fazemos isso. Colocamos a natureza na frente do homem. Por quê? Porque colocamos Deus em último lugar da nossa vida. Acontece que
O pecado, fazendo assim, o pecado toma conta. Que é o que nós vemos, são guerras, são pandemias, são doenças, que muitas vezes devem e podem ser criadas pelo próprio homem, porque o homem não vale mais nada. E assim, o que vocês esperam que Deus faça? Como é que Deus pode colocar as coisas nos seus lugares? Porque há muito tempo também Deus tem falado através de Madre Eugênia, que é aquela na qual ele falou, teve a revelação de Deus Pai, que ele falou, eu quero ser honrado, quero ser amado pelos meus filhos, quero ser reconhecido pelos meus filhos. É só isso que eu peço. É claro que se você ama a Deus, você reconhece os seus mandamentos, você procura viver de acordo com o que o seu amado, que é Deus, está te pedindo. Deus enviou também algumas aparições, permitiu que Nossa Senhora viesse em Fátima, em Lourdes, em Garabandal, em alguns outros lugares, para nos alertar que nós estamos vivendo uma vida que não está agradando a Deus. E o que nós fizemos? Continuamos a viver no pecado. Continuamos a viver sem Deus, colocando Deus em segundo lugar. Eis que o Senhor poderá mandar, não sei quando, mas segundo aparições, que é claro, vocês não precisam acreditar nas aparições, mas são sinais de Deus. Tem coisas que foram faladas nas aparições, que nós vemos que se concluíram, e estão se concluindo. E se nós permanecemos no pecado, nós seremos aqueles que deverão perecer. Eis que Deus, Ele quer encontrar no nosso meio, no nosso tempo, justos, que podem e que querem caminhar com Deus, justos que querem louvar a Deus, justos que querem reconhecer a Deus. E nós podemos ser esses justos, mesmo se a nossa vida hoje ainda não agrade o Senhor completamente, mas nós podemos tomar a decisão hoje de converter a nossa vida, de voltarmos a Deus, de reconhecermos a Deus, porque não há dinheiro que possa nos salvar, e Cristo já fez a sua parte. Ele já nos concedeu a salvação. Não tem como Deus mandar de novo Jesus Cristo para morrer de novo por nós, porque Ele já fez isso. Quando o Senhor voltará na segunda vez, será para restabelecer tudo. Mas Deus, Ele avisou que o que vai acontecer, o que poderá acontecer, não sei quando, talvez em breve, talvez o ano que vem, talvez daqui 10 anos, ele não será o fim, mas será um novo recomeço, um recomeço de um novo tempo. E nós, o que escolhemos? Podemos escolher a Deus, podemos renovar a nossa vida, podemos procurar viver amando a Deus, porque, como eu disse, não podemos mais pagar pela nossa salvação, Cristo já pagou. Só que se nós não amamos a Cristo, se nós não procuramos amar a Deus por meio da cruz de Cristo, se nós queremos renegar a cruz,
do Senhor na nossa vida, e se nós não enxergarmos que por ela nós podemos alcançar a Deus, nós vamos perecer. Mas se nós procurarmos amar a Deus, se nós procurarmos voltarmos o nosso coração a Deus, se procurarmos viver uma vida nova, amando a Deus acima de tudo, nós poderemos ter uma vida renovada em Deus, e nós teremos uma vida renovada em Deus, porque para agradar a Deus basta fazermos uma coisa: basta procurarmos e buscarmos amá-lo verdadeiramente. Se nós fôssemos pagar com ouro pela nossa vida, nós teríamos que depositar muito dinheiro, muito ouro. Mas para Deus, o seu dinheiro não serve, o ouro não serve. Para Deus, a moeda não serve. O que serve para Deus é o nosso amor. E à medida do nosso amor para com Deus, que nós poderemos adquirir de novo a salvação, exercer aberto a salvação de Deus. Porque Deus, vendo que nós queremos caminhar segundo Ele, virá caminhar conosco, passeará conosco e nos protegerá. Eis que o Senhor, Ele não quer nos punir. Ele não quer. Se quisesse, Ele nem falaria conosco, não enviaria a nossa mãe em Medjugorje, não enviaria a nossa mãe em Fátima, não falaria com Madre Eugênia. Ele simplesmente deixaria o povo se corromper. Mas Deus nos ama tanto que não sabe o que faz para abrir os nossos olhos e os nossos corações. Eis que nós não podemos mais enxergar a Deus como aquele carrasco. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. E Ele quer ser honrado, louvado e amado como nosso Pai. Que nós possamos descobrir na nossa vida esse Deus que é Pai, para que a nossa vida tenha mais sentido, tenha mais alegria, não tenha tantas preocupações, para que a nossa vida possa ter uma confiança, uma segurança que só vem de Deus, porque tudo pode desmoronar, tudo pode cair. Hoje eu estou enrolado, né? Tudo pode cair, mas Deus nos reergue. E outra, Deus nos dará uma recompensa que nós não temos ideia. Uma recompensa que nós não temos ideia, porque Ele quer caminhar conosco. Imagina se nós estivermos vivendo no paraíso, no jardim do Éden. Imagina, porque foi para isso que Deus nos criou, para vivermos com Ele. Não criou para nos destruir, para nos ver sofrer, para nos ver trabalhar até morrer durante toda a vida. Não veio para isso. Não veio para que Ele não nos criou para que nós vivêssemos uma vida em pecado desregrado, nos tornando quase como animais de tanto pecado na nossa vida. Ele não nos criou para isso. Criou para nos dar dignidade. Criou para que nós pudéssemos se sustentar no seu amor, na sua vida. Por isso, irmãos, procuremos fazer essa experiência do amor de Deus, reconhecer o amor de Deus. Nós já tivemos tantas experiências na nossa vida. Como eu disse, colocamos o nosso eu em primeiro lugar. Talvez tenhamos até colocado a natureza, o animal em primeiro lugar já.
Já fizemos talvez essa experiência? Por que não fazer a experiência de nos abandonar a Deus? De confiar em Deus? De confiar naquele que nos criou a imagem, a sua imagem e semelhança? Por que não procurar vivermos de acordo com os seus mandamentos, já que até agora nós não estamos vivendo? Por que darmos ouvidos a tantos que dizem que Deus que Deus não é o mesmo, que Deus está mudando, que devemos viver todo mundo junto? É claro, devemos conviver todo mundo juntos. Só que eles devem conhecer a Cristo, se converter, porque é Cristo que salva. Eu imagino um pai de família que tem um filho que está morrendo no pecado e que ele está vendo que aquele filho está indo para a perdição. Eu não acredito que aquele pai vai ficar tranquilo, que aquele pai vai ficar sossegado e vai dizer: não, esse filho pode seguir o caminho que ele quer. Se fizer isso, está completamente sem amor para com o filho. E é isso que querem fazer. Agora estão liberando as drogas. Para quê? Para que nós cada vez mais vivamos uma vida no pecado, sem pensar nas consequências, uma vida anestesiada, uma vida que não pensa em Deus. Então eu convido a vocês, procurem a viver a vontade de Deus, procurem descobrir esse amor de Deus, procurem se esforçar em viver os mandamentos do Senhor, se esforçar em viver para fazer uma nova experiência, Jesus escolheu 3 discípulos para estar com ele e se transfigurou. Jesus escolheu a todos nós para estarmos aqui hoje, para que nós pudéssemos ver a sua graça, a sua glória. Jesus nos deu a Eucaristia, nos deu a confissão, nos deu os sacramentos, para que nós pudéssemos, com a ajuda dele, vencermos o mal, vencermos o pecado. Precisamos nos abrir a Deus, para que Deus possa nos ajudar, para que Deus possa vir e caminhar conosco. Que o Senhor nos ajude, que possamos de fato ter essa coragem de escolhermos a Deus na nossa vida, a Deus que em Jesus Cristo nós o conhecemos como Pai, Que Deus nos ajude, por meio de Nossa Senhora, a descobrirmos esse imenso amor de Deus e a vivermos de acordo com o que Ele nos pede.